E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar agora, então, a aula da semana 3, referente ao PET, volume 6. A aula é sobre sistema nervoso. Nas outras aulas, a gente falou sobre o sistema ósseo e sobre o sistema muscular. E eu comentei também que o sistema nervoso ele interage com esses dois sistemas para permitir a locomoção, né? Então, o sistema nervoso, ele nada mais é do que uma rede de comunicações do organismo que desempenham três ações básicas: recebimento de um estímulo, sua tradução ou interpretação e emissão de uma resposta adequada a esse estímulo. Então, o nosso sistema nervoso ele faz isso. Qualquer estímulo externo ou mesmo do nosso corpo, ele é recebido, interpretado e ele vai mandar alguma resposta em relação a esse estímulo. Então, entre as funções, a gente pode citar a função do sistema nervoso como coordenação dos movimentos do corpo e o equilíbrio, controlar processos como a respiração, a digestão, a regulação da temperatura do corpo e outros processos dentro do nosso organismo, transmitir, interpretar informações do ambiente e do corpo fornecidas pelos órgãos dos sentidos, produzir respostas de acordo com os estímulos do ambiente, como dilatação e contração da pupila, por exemplo, quando a gente está num ambiente mais escuro, a pupila dilata para que a gente consiga tentar, né, uma estratégia para a gente conseguir ver melhor. E quando o ambiente está muito claro, a pupila contrai para entrar menos luz para a gente conseguir identificar os objetos e enxergar direito. É composto por um tipo especial de tecido denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células da glia. Então, o sistema nervoso, assim como o sistema muscular, o sistema ósseo, ele possui célula diferenciada, células que vão permitir o funcionamento desse sistema, a interação dele com outros sistemas também do nosso corpo. Então, eu trouxe aqui uma imagem, essa imagem eu retirei lá do PET mesmo, que é um neurônio. O que é um neurônio? É a célula nervosa. Então, quando falou de sistema nervoso, a gente pode lembrar de neurônio. Aqui nesse desenho, a gente tem um esquema. É claro que não são todos os neurônios iguais, assim como no nosso corpo as células não são idênticas, né? Mas é uma imagem, assim, bem comum quando você digita na internet, por exemplo, o neurônio, você vai ver uma imagem bem parecida com essa. Então, isso aqui tudo é uma célula. Os neurônios, eles estão organizados em feixes. Então, aqui a gente pode ver, ó, meio sombreado, o finalzinho de um neurônio anterior. E aqui a gente pode ver o inicinho de outro neurônio. Então, os neurônios, eles estão bem próximos. Então, eles estão ligados de uma extremidade à outra, né? O finalzinho de um neurônio está ligado com essa estrutura que a gente vai agora identificar os nomes da estrutura dessa célula, né? Então, isso aqui tudo é a célula. A célula é composta por essa região aqui, que é chamada de dendrito, é por onde o impulso nervoso vai chegar. Então, o dendrito de uma célula está em contato com a outra extremidade da outra célula. Então, aqui, ó, aqui seria, por exemplo, o dendrito de outra célula, tá? Esse dendrito, ele tem esse certo contato, né, com a célula anterior, recebe o estímulo aqui nessa região, onde tem o núcleo, essa bolinha, essa esfera que representa o núcleo da célula. Isso aqui tudo chama-se corpo celular. E aí, esse corpo celular, onde tem as organelas,
né? A maioria das organelas elas vão estar presentes aqui. Organelas são estruturas que mantêm essa célula viva. E aí ela vai ter uma extremidade alongada, uma região mais alongada. Isso aqui tudo chama-se axônio. Então, é como se fosse uma cauda aqui, ó, amarelinho, é o axônio, tá? O axônio, ele pode ou não estar envolvido por umas estruturas, aqui, ó, essas estruturas aqui chamam-se mielina, tá? Ou bainha de mielina. Então, tem neurônio que vai ter essa mielina e tem neurônio que não vai ter essa mielina. A mielina é importante porque quando a gente fala de impulso nervoso, a gente está falando de substâncias que estão passando na célula. E o neurônio, no neurônio, essas substâncias elas vão passar muito rapidamente. Porque se você for pensar, você está mexendo com uma panela quente, por exemplo. E se você encosta na panela quente, é muito rápida a sua reação. Quando você encosta, seu corpo já percebe que aquilo está quente, você precisa tirar a mão. Então, olha só, vem a mensagem, então você encosta na panela, seus neurônios, né, que estão nos dedos ou na palma da mão, eles levam o estímulo até o sistema nervoso central, né, até o cérebro, identifica que aquilo é ruim, que você precisa retirar sua mão. Então, volta uma resposta para o músculo, que faz você contrair o braço. Então, isso é muito, muito, muito rápido. Então, esse estímulo, ele precisa também, essa substância, que é o que leva o estímulo e volta com a resposta, essa substância, ela precisa passar muito rapidamente. Então, essa bainha de mielina, ou a mielina, ela faz com que essas substâncias passem muito rápido. Ao invés dela passar aqui por dentro, ela vai como se estivesse saltando. Então, o impulso ele se torna mais rápido, tá? Então, a gente entende, né, que o neurônio, que é isso aqui tudo, que é a célula nervosa, ele é dividido em dendrito, desculpa, que é essa região aqui, o dendrito, corpo celular, onde tem o núcleo, e axônio. Então, aqui, ó, no final do axônio de uma célula, a gente encontra o dendrito de outra célula e aí vai. O axônio de uma está próximo ao dendrito da outra, tá? É como se fosse uma correntezinha. E aí, quando termina, né, uma célula e começa a outra, elas não estão grudadas, coladas não, elas estão muito próximas. E aí essas substâncias que eu falei, que elas vão passando pela célula, que aqui, ó, estão representadas por essas bolinhas, essas esferas, essas substâncias, elas saltam de uma célula para outra. É claro que o espaço entre uma célula e outra é muito pequeno. Então, enquanto uma célula libera essa substância, a outra ela vai se apossar dessa substância, tá? Então, essas bolinhas aqui, que são essas substâncias que eu estou falando, são chamadas de neurotransmissores, tá? Então, o que vai passar de uma célula para outra para levar o estímulo e voltar com a resposta? São os neurotransmissores. Entendido? E aí eu trouxe essa imagem aqui animada para mostrar como acontece essa transmissão do impulso nervoso. Então, imagina que essa luzinha que está piscando, está passando aqui, é como se fossem os neurotransmissores passando pela célula e indo para outra célula, tá vendo? Mas é claro que é um processo muito rápido, muito mesmo. E é sempre nessa direção, tá? O impulso sempre vai, olha, do dendrito, corpo celular, axônio. Aí chegou na outra célula pelo dendrito, passa pelo corpo celular e vai em direção ao axônio. Passa para outra célula pelo dendrito, corpo celular, axônio, tá? É sempre nesse sentido. Então, o neurônio é uma célula nervosa.
De acordo com a função desempenhada, os neurônios eles podem ser neurônios sensitivos ou aferentes. O que significa isso? Eles vão captar os estímulos dos receptores e levam a informação até o sistema nervoso central. Então, quando eu falei o exemplo, você põe a mão na panela quente, os seus neurônios sensitivos é que vão levar a informação para o cérebro interpretar, tá? Você pega na água gelada, você sente que ela está gelada. Por quê? Porque os seus neurônios sensitivos que estão na sua mão, eles levam essa informação para ser interpretada, tá? Os neurônios motores, então, eles vão levar a informação do sistema nervoso para o órgão efetor, ou músculo, ou glândula. Então, quando a gente põe a mão na água gelada, que começa até a doer, né? Então, pôs a mão na água gelada, o nervo sensitivo leva a informação. O cérebro interpreta: nossa, essa água está muito gelada. O seu cérebro ele volta com uma resposta através dos neurônios motores e faz você retirar a ponta. Então, imagina, é muito rápido. Agora, o que são os neurônios de associação? São os neurônios que vão ligar os neurônios sensitivos aos neurônios motores, tá? E as células da glia? Elas vão ficar entre os neurônios, sustentar, nutrir, regular o funcionamento dos neurônios. É como se elas cuidassem desses neurônios. Porque os neurônios são células que nascem, né? Assim como outras células do nosso corpo, só que elas não se renovam com a facilidade que a gente renova a célula da pele. Então, por exemplo, se a gente queimar, a gente cicatriza, porque as células da pele da gente, elas estão em constante produção. A gente sempre perde pele, né, tecido epitelial. O tempo todo a gente está perdendo, está renovando. A célula do sangue, que dura mais ou menos uns 120 dias só. Então, o tempo todo o nosso organismo está renovando as células. Porém, os neurônios, eles não se renovam com essa facilidade. Então, a gente precisa, o nosso organismo, ele tem um certo cuidado com relação aos nossos neurônios, porque eles não têm essa capacidade de regeneração como o nosso tecido epitelial, por exemplo, tá? As principais células da glia são astrócitos, que nutrem os neurônios, oligodendrócitos, que produzem a bainha de mielina, que é aquela região onde o impulso nervoso ele vai saltar ali, e a microglia, que tem a função similar, ou seja, semelhante às dos glóbulos brancos na corrente sanguínea, que é de defesa, né? E as células de Schwann, que envolvem o axônio de determinados neurônios. Alguns, né? Igual eu falei que a gente vai ter algumas diferenças, formando também a bainha de mielina, tá? Então, a gente vai ter também dois tipos de atos. Atos voluntários, que são aqueles que o nosso organismo, por si só, a gente é capaz de controlar, né? Voluntário, porque a gente controla o estímulo. E tem o ato reflexo, que é aquele que a gente não consegue controlar o estímulo. Então, qual que é a diferença de um e outro? Então, o ato voluntário é comandado pelo cérebro e é uma resposta controlada e consciente a um estímulo, enquanto o ato reflexo é um ato involuntário, ou seja, a gente não controla, né? Ele é comandado pela medula espinal. A medula espinal, ela desce, né, do encéfalo e vai em direção à coluna, tá? Então, desce bem junto da coluna, as vértebras, elas protegem essa medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, tá? Constitui uma resposta não controlada a um estímulo externo, ou seja, o corpo reage sem que haja consciência ou decisão. Um exemplo clássico é o ato reflexo ou reflexo patelar. Quando a gente vai ao médico, né, geralmente, dependendo da especialidade do médico ou o que a gente está passando, o médico pede para a gente sentar no lugar onde os pés a gente não encosta no chão, né, ficar bem relaxado,
E ele usa como se fosse um martelinho e bate bem no nosso joelho. Tem uma região que é debaixo da patela, a patela é aquele ossinho do joelho, e aí ele consegue bater ali, a gente tem o reflexo de esticar a perna automaticamente. Então, isso aí é o reflexo patelar, ou um exemplo de ato reflexo, onde tem um reflexo, né, involuntário, onde você não consegue controlar seu movimento ali naquele momento, tá? Ele é inconsciente e involuntário. Então, eu trouxe aqui dois vídeos. Esse vídeo aqui eu não vou passar agora, porque ele é maior. Ele é uma aula sobre o sistema nervoso, mas ele tá no link dele tá lá no PET, então é interessante vocês assistirem, tá? Eu vou passar para vocês esse segundo videozinho, que é bem pequenininho, para demonstrar tudo que eu falei até agora, para fechar esse conteúdo referente à semana 3. Tanto o seu coração quanto o seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Mas as células que compõem o seu sistema nervoso são especiais, e é a partir do funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção que temos do mundo, as emoções e a consciência. Como já falamos em outro vídeo, nosso cérebro é composto de dois tipos de células, neurônios e células da glia. As células da glia dão suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurônios a se comunicarem. Mas os neurônios é que estão mais diretamente envolvidos com as atividades mais complexas do cérebro, embora o número de células da glia no cérebro seja quase 10 vezes maior do que o número de neurônios. Será que é daí que vem o mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Um neurônio é composto pelo corpo celular, conhecido como soma, o axônio e os dendritos. O axônio é um prolongamento do corpo celular especializado em transferir informações pelo sistema nervoso. Eles podem variar de milímetros de altura até 1 metro. No final de um axônio, existe o que chamamos de terminal axonal. E é nessa região que o axônio se conecta com o corpo celular ou os dendritos de outro neurônio para transmitir informações. Dendritos são prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Chamamos de sinapse o ponto de contato entre dois neurônios, e ela é composta de um lado pré-sináptico, que é de onde o sinal está sendo enviado, e um lado pós-sináptico, que é onde o sinal está sendo recebido. A transmissão sináptica é a transferência de informação de um neurônio para outro. Esse é um dos processos mais básicos que ocorre no cérebro. Ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico passando por um neurônio chega ao final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e elas então são detectadas pelo dendrito ou corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. A partir da detecção desses neurotransmissores, é gerado no dendrito ou corpo celular que está recebendo a informação o impulso elétrico que percorre o neurônio e então o processo se repete. Nesse processo, o impulso elétrico passa por um neurônio devido a uma passagem rápida de íons pela membrana do neurônio. A maioria dos axônios é envolvido por uma camada de proteínas e lipídios que chamamos de bainha de mielina. Ela é muito importante, pois isola grandes partes do axônio e isso acelera a transmissão do impulso elétrico pela membrana do neurônio. A mielina é muito importante para o funcionamento da maior parte dos nossos neurônios. Um exemplo drástico que ilustra essa importância ocorre na esclerose múltipla, situação na qual as bainhas de mielina dos neurônios são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa. A comunicação entre vários neurônios fica interrompida e diversas lesões surgem em diferentes regiões do sistema nervoso, o que pode ter os mais diversos impactos em capacidades cognitivas e motoras da pessoa. Agora, pare para pensar que esse processo eletroquímico de transmissão de informações ocorre inúmeras vezes, ao mesmo tempo, em diferentes regiões do seu sistema nervoso, o tempo todo, e de tal maneira que permite o envio de sinais elétricos para todas as regiões do seu corpo executarem ações, incluindo os seus dedos e o seu coração. E é assim que você consegue apontar o dedo para uma direção e o seu coração bate sem você fazer esforço nenhum. Obrigado por existirem, neurônios. Os seus neurônios estão enviando nesse exato momento sinais elétricos para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Não os decepcionem. Tanto o seu coração quanto o seu... Então, assim a gente finaliza a semana 3 do PET volume 6. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Estou para ajudar, tá? Para contribuir. Muito obrigada por participar dessa aula até aqui. E aí a gente fica por aqui até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, viu? Tchau.